Boa noite, esse é o segundo trabalho da disciplina de Sistemas Supervisórios 2021/2. O grupo é composto por Everaldo Júnior e Gabriel Tótula. Basicamente, o que temos de diferente no trabalho 2 para o 1 é traduzir o que foi feito no trabalho 1 para C Sharp. Temos a mesma classe circuitos, que ela é composta por duas resistências e uma fonte de tensão, e uma das maiores diferenças também, mais relevantes que temos na trabalho 1 para o 2 é o desaparecimento do nosso arquivo .h. Agora virou o arquivo icircuito.cs, que ele significa interface. Essa interface ela é responsável por fazer a assinatura dos nossos métodos, os métodos que iremos utilizar na nossa classe circuito. Bom, agora vamos à implementação do exercício avaliativo. Aqui nós temos a nossa interface, o iCircuito, onde ela contém toda a assinatura dos métodos não estáticos, e nós temos o circuito, a classe circuito, que ela implementa essa interface. Juntamente a ela, nós temos três variáveis do tipo float, R1, R2 e V1, onde são respectivamente a resistência 1, a resistência 2 e a fonte de tensão 1. Nós criamos dois construtores. Um que você não precisa passar parâmetro, onde ele já inicializa todas as resistências e a fonte de tensão zeradas. E no segundo construtor, que você especifica cada um dos valores. Com isso, nós criamos mais três métodos para poder fazer o set desses valores quando o cara não utilizar o construtor com parâmetros. E agora vamos às funções de cálculo, que nós temos a função de calcular resistência em série, onde ela apenas soma o valor das resistências. Nós temos a função calcular resistência paralelo, onde ela calcula a resistência em paralelo, multiplicando as resistências e dividindo pelo valor da soma. Agora vamos para as funções de cálculo de corrente. Para calcular a corrente em série, nós calculamos a resistência em série, pegamos a fonte de tensão e dividimos por essa resistência. Mesma coisa para a corrente em paralelo, porém nós calculamos a resistência em paralelo. Aqui nós temos os cálculos de potência, tanto em série quanto em paralelo, que para calcular a potência em série nós calculamos a corrente em série e multiplicamos pela fonte de tensão. Para calcular a potência em paralelo, nós calculamos a corrente em paralelo e também multiplicamos pela fonte de tensão. Como método estático, nós temos o comparar potências, que as entradas são dois circuitos e nós retornamos o circuito com a menor potência em série. Então aqui a gente utilizou um operador ternário para poder executar. E por fim, nós temos um override do toString aqui do C Sharp, só para na hora de usar o console lá ficar bonitinho direto na tela. E a nossa main ficou na seguinte estrutura. Nós temos um writeLine, indicando os componentes do grupo. Nós instanciamos o circuito 1 com 5 em ambas as resistências e 10 na fonte de tensão. Nós instanciamos o circuito 2, utilizando o segundo construtor, onde a gente não passa nenhum parâmetro. Logo em seguida, a gente utiliza os métodos de set para poder atrelar os valores às variáveis. Nós printamos os valores dos circuitos e, por fim, comparamos a potência de ambos os circuitos e retornamos o circuito com a menor potência. Então aqui é um exemplo dele funcionando. Aqui nós temos o circuito 1, circuito 2 e o circuito com a menor potência.